Fala, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né, dos anos 80, dos anos 90, né, uma época de ouro, uma época em que nós éramos felizes, nós brincávamos na rua, né, jogávamos bola, subíamos em árvore e, cara, foi uma época extremamente divertida, entendeu? Uma época que entrou para a história, uma época em que nós podíamos brincar à vontade, né, não havia essa violência que existe hoje, né? E foi uma década, cara, que, sabe, marcou muito a nossa infância. E toda vez que a gente vê vídeos como esse, a gente, né, tem uma nostalgia, né, na gente que a gente acaba ficando feliz, ficando, né, com aquelas lembranças boas, né, de quando éramos criança. Então, gostaria que você olhasse esse vídeo e pensasse, cara, assim, que você viveu numa época extremamente excelente, cara, uma época em que marcou gerações, né, cara? Uma época em que marcou muitas gerações de cada um de vocês que viveu na década de 80, na década de 90, foi uma época extremamente feliz, cara, sabe? E hoje a gente vê, né, cara, que as coisas estão diferentes, as pessoas não têm mais aquela aptidão para brincar na rua, né? As crianças jogavam bola, as crianças se divertiam, as crianças subiam em árvores, né? Em cada canto de uma rua havia futebol. Então, cara, foi uma época que marcou a gente bastante, entendeu? E a gente não pode esquecer isso, entendeu? São memórias que trazem alegria, trazem reflexões, e a gente percebe o quanto a gente era feliz, cara. Mesmo não tendo internet, mesmo não tendo toda a tecnologia que se tem hoje, mas nós tínhamos uma coisa que hoje talvez você vê em poucas crianças, cara, que é a diversão, sabe? Subíamos em árvore, brincávamos de pique, brincávamos de tudo quanto é tipo de brincadeira, né? Amarelinha, né? As meninas brincavam de pular corda, de elástico, enfim. Eram brincadeiras que de fato era muito saudável, né? As balas, os doces que tinha naquela época, sabe? São coisas que de fato marcou uma geração, né? E eu espero honestamente que você, cara, passe essa mensagem pro seu filho, né? Pros seus netos. E viva, cara, viva, sabe? Brinque com seu filho, mostre pra ele essas brincadeiras, porque isso é muito legal. Né? São tipos de brincadeira que eu sempre mostro pros meus filhos, né? Como eu vivi, como foi bom viver essa época. Tudo que essa época proporcionou pra gente, né, cara? Então, são coisas que não pode, assim, de certa forma, a gente esquecer, ficar pra trás, né? É uma época de ouro, né? Que nós éramos muito felizes, muito mesmo. Eu espero que você possa gostar desse vídeo, né? Que você possa curtir, comentar e se quiser lembrar também um fato que você achava bacana, achava divertido, deixa aí nos comentários para que a gente possa saber aí, né, o que marcou a sua infância, sabe? Qual brincadeira, né? Que imagem que você tem, que você vê que te lembra, né? Os anos 80 e os anos 90. Eu espero que você, sinceramente, seja feliz, cara. E nunca se esqueça dessa época de ouro.